Amados, eu gostaria que mais uma vez a igreja se colocasse em pé com a palavra de Deus nas mãos para o texto da pregação desta noite. Fiquemos em pé, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu gostaria de pedir a sua atenção para a leitura e logo após nós vamos orar ao nosso Deus. Colossenses capítulo 1, eu gostaria que você prestasse atenção dos versos 13 a 20. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 20. Com atenção à palavra que é do nosso Deus. Diz assim a Escritura: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, vamos ler essa parte final juntos, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos. Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento, porque a Tua palavra, ó Pai, é verdadeira, inerrante, infalível, completa, única capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Guia-nos, ensina-nos, mas dá-nos a mudança que precisamos para praticar o ensino da Tua palavra. Dá a nós uma atenção sobremodo intensa, porque o Senhor, que tem sido o centro desse culto, falará conosco. Rogamos isso, pedimos isso, imploramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem-se. Por favor, deixe o texto sagrado aberto para que você possa prestar atenção. Queridos, não foi à toa, nós sabemos que não existe coincidências, Deus já preparou todas as coisas, nós é que não sabemos, mas nesse caso não foi coincidência, exatamente no mês de agosto, que é o mês de missões, aniversário da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia 12 próximo completaremos 164 anos, desde que o pastor, o primeiro missionário presbiteriano, reverendo Archibald Green Simonton, chegou, aportou no Rio de Janeiro e começou desde 1859, no dia 12 de agosto, portanto, a fazer a aplicação, o ensino, a evangelização da palavra do nosso Deus, e hoje temos uma denominação, pela bondade do Senhor, sólida. Mas junto com essa razão do mês de agosto, nós colocamos de propósito também fazermos o teste dos 2 cultos, o então vespertino, com o nome correto, que é à tarde, às 17 horas, e agora o com o nome correto noturno, às 19h15. E juntamente também de propósito o tema desse mês, Igreja Missional. Só que eu tenho plena convicção que principalmente os irmãos que são membros aqui da igreja, vocês vão dizer, mas nós fazemos missão, nem precisa explicar o que é a palavra missional, fazer missão. Ajudamos missionários hoje pela manhã, o reverendo Maurício Rolim esteve com os queridos, falou dos trabalhos lá no Uruguai, e vira e mexe nós temos, quando eles estão, os nossos queridos missionários transculturais, em outros locais, estão vindo ao Brasil, a gente tenta ter uma ligação com eles para eles virem aqui. É muito edificante.
Então você vai dizer, a nossa igreja ajuda muitos missionários, ajuda trabalhos de ação social, como o trabalho da nossa irmã Dani, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Carvão, a gente ajuda a amar, e nós somos uma igreja missional. Nós fazemos discipulados, as sociedades fazem, não apenas sociedade de casais, nós temos agora uma estrutura maravilhosa, a classe de integração, os acolhedores, e a gente tenta não perder nenhum visitante e, com isso, levar o Evangelho. Aliás, a classe de integração é maravilhosamente mais um braço de discipulado, se você ainda não percebeu. Enfim, nós precisamos de um tema mensal falando de igreja missional. Aí é que está, queridos. É verdade que a palavra missional significa aquilo que pertence a missões. Só que a verdadeira pergunta é: de quem é a missão de que nós estamos falando quando nos referimos à igreja missional? De quem é essa missão? A nossa tendência é pensar em missões como coisas que nós fazemos, como eu acabei de falar, né? Atividades que planejamos e executamos para Deus, para então ajudá-lo a chegar em vários lugares onde ainda existe a dificuldade de chegar o Evangelho da graça salvadora. Pensamos assim, mas nós precisamos recalibrar esse nosso entendimento. A missão pertence ao nosso Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A realidade não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo. Em vez disso, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão, ela não foi feita para a igreja, é o contrário, a igreja foi feita para a missão é de Deus. Se a igreja não for missional, ela não é igreja. Uma igreja, amados, ela pode ser um grupo de pessoas que fazem coisas religiosas juntas, como estamos fazendo aqui este culto juntos. Mas se essa igreja não participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo, perdeu o alvo e se esqueceu da razão da sua existência. É muito bom estar aqui, é muito bom estar nas quatro paredes, mas nós precisamos entender que a missão de Deus é maior. E esse entendimento de ser missional vem da Bíblia. Como a Bíblia comunica a missão de Deus? E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia, ela se apresenta a nós como uma narrativa que abrange 4 grandes momentos: a criação, a queda, a redenção e a esperança futura ou consumação, como nós mencionamos e lembramos. Mas não são 4 palavras teológicas, como dizem alguns estudiosos da teologia bíblica. Não, na verdade é o resumo objetivo da missão, a missão de Deus, que a Bíblia toda nos ensina. Essas 4 coisas são a demonstração clara da narrativa da missão de Deus. E há só um Deus em atividade no nosso universo, e há um só Deus na história humana, e esse Deus tem uma missão que finalmente será realizada pelo poder da sua palavra e para a glória do seu nome. E é isso que nós precisamos revitalizar no nosso coração. Essa missão envolve 2 partes claras: reconciliação e unificação. O que são essas 2 partes? A reconciliação de toda a criação pela obra da cruz e pela ressurreição de Cristo. É exatamente isso que o texto de Colossenses 1 que lemos fala. A segunda parte, a unificação, é a unificação de toda a criação sob Cristo. Mas aí é um outro momento, numa outra mensagem, nós vamos tratar disso. Hoje eu quero ficar nessa noite com os irmãos com a reconciliação. Quando você fala disso, dessa obra, reconciliação e unificação, dentro disso,
você tem que incluir o que a Bíblia nos ensina sobre a bênção e a cura das nações, quando aquelas maravilhosas boas novas da obra redentora de Cristo e todas as implicações disso se tornam conhecidas até aos confins da terra. O que é isso? É fazer discípulos de todas as nações. É exatamente a ideia abrangente da missão de Deus. Nesse texto que eu separei para os queridos, eu queria tentar responder três perguntas. Três perguntas. A primeira delas, qual é a missão? Esse texto nos fala qual é a missão. Em segundo lugar, a segunda pergunta é, quem é o autor da missão? E a terceira pergunta, como será executada essa missão? Então agora, por favor, coloque os seus olhos no texto de Colossenses 1, de 13 a 20, e vamos começar vendo isso, para entendermos essa missão de Deus, entendermos qual é a missão. Por favor, não fiquem preocupados que eu vou utilizar não a ordem da explicação do apóstolo Paulo, eu vou usar a ordem do ensino que está nesse texto. E quando você pergunta qual é a missão, você tem que ir para o último versículo que lemos, o verso de número 20. Leia o verso 20, por favor. E que, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, essa parte final do verso 20 é a declaração de qual é a missão: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, o nosso Deus sempre teve e continua tendo e está em vigor um único plano. Não houve aquela história de que Deus fez um plano A, criou todas as coisas e aí Adão e Eva pecaram e Deus teve que, de última hora, sacar um plano B e mandar Jesus Cristo fazer a redenção. Nunca houve isso. Não existe plano B. Aliás, não tem nenhuma letra no plano do Senhor. Existe um único plano que envolve aquelas 4 narrativas: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Aliás, é muito interessante você lembrar que esse único e verdadeiro plano, sim, de fato, colocou todas as coisas feitas para a glória do nosso Deus. Mas aí, quando nós chegamos na escrita de Gênesis capítulo 3, você vê o representante legal, federal de toda a raça humana, Adão, desobedecendo a Deus e pecando. E em Gênesis 3, a queda deteriorou tudo, o relacionamento com Deus, o relacionamento entre as pessoas, e quando você continua vendo as consequências que Deus deu ao pecado de Adão e Eva em Gênesis 3, você se depara que tudo foi deteriorado, a criação também. É Paulo que em Romanos nos fala que a criação geme e espera a restauração plena dos filhos de Deus. Está falando dessa mesma missão. Mas Adão parece ter destruído tudo. Ele não obedeceu como deveria, mas o Senhor Deus, no seu projeto eterno, mandou um segundo Adão, Cristo. E Cristo Jesus obedeceu e pagou o preço por nossa reconciliação. E não apenas uma reconciliação de salvar pecadores, e sim, mais além de tudo isso, levar a reconciliação de todas as coisas, de todo o universo. É por isso que Apocalipse 21, nos 5 primeiros versos, depois leia lá, fala de novos céus e nova terra. O plano de Deus é tornar tudo de acordo com a sua vontade. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela mostra para nós a história que nos conta de onde viemos,
como chegamos aqui, quem somos, por que o mundo está na desordem que está, como ele pode, esse mundo, e deve ser mudado, e para onde estamos indo. A Bíblia fala isso, e toda essa história, meus irmãos, toda essa história constitui nisso que estamos chamando a missão de Deus. Deus é o originador da história, Ele é o contador da história, Ele é o ator da história, o planejador, o alvo, o significado da história, e Ele é a conclusão final da história. Você não está aqui numa tentativa de querer servir a Deus, numa suposta missão que alguém pregou a você. A missão de Deus está acontecendo. Quando você entende a realidade da missão de Deus dessa forma que eu acabei de explicar, isso produz uma cosmovisão missional e teocêntrica. Isto é, o seu entendimento de mundo, de vida, vai ser de querer estar nessa missão. Qual é a missão mesmo? Final do verso 20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ah, mas eu ainda não estou vendo isso. Sim, é verdade. Vai ser concluído quando ele voltar. Nós lembramos nisso ao participarmos da ceia. Cristo disse isso, prometeu. Aliás, é Lucas 22, onde ele diz, olha, eu vou só tomar essa ceia com vocês no dia eterno, quando eu voltar, quando eu resgatar os meus para mim. Ele está concluindo, levando ao fim, a derradeira execução, todo o seu plano está acontecendo. E nada pode impedir. E sabe o que é incrível e maravilhoso nisso? Quando você entende a missão, isso realmente começa a deixar de pernas para o ar esses nossos entendimentos comuns a respeito daquilo que a gente acostuma chamar de vida cristã. Esse entendimento bíblico verdadeiro da missão de Deus é certamente um saudável corretivo para aquela nossa obsessão egocêntrica, e não apenas da cultura ao nosso redor, mas, infelizmente, da nossa cultura cristã, né? Esse entendimento bíblico nos força constantemente a abrir os olhos para o quadro geral, em vez de nós olharmos a nossa vida. Eu sou crente, mas eu tenho uma vida, eu tenho aqui sonhos, eu tenho um mundinho. E aí é que está. Sua vida deve refletir em todas as áreas a sua vida na missão de Deus. E como você reflete isso? Porque você foi salvo para isso. Eu queria te dar entendimentos, aplicações ou ilustrações, se você preferir, disso que vai acontecer, que Cristo Jesus veio para reconciliar consigo o seu povo resgatado e todas as coisas. Por exemplo, nós perguntamos, onde Deus se encaixa na história da minha vida? Na verdade, a pergunta verdadeira é, onde a minha vidinha se encaixa na grande história da missão de Deus? Amados, nós queremos sempre um propósito para a nossa vida, não é? Qual é a vontade de Deus para mim? Ficam, não apenas jovens, talvez crentes passam a vida toda perguntando isso. Qual é o propósito para a minha vida? Quando, na verdade, nós deveríamos ver o propósito de toda a vida, incluindo a nossa, envolvida na grande missão de Deus para toda a criação. Nós falamos sobre aplicar a Bíblia à nossa vida. Você já usou essa frase, com certeza. O que significaria dizer isso? Bom, em vez disso, nós deveríamos buscar aplicar a nossa vida à Bíblia, admitindo que a Bíblia é a realidade, é a história real, e nós fomos chamados a nos conformar com aquilo que a Bíblia nos ensina.
amados, nós lutamos para tornar o Evangelho importante, relevante para o mundo, não é? Mas nessa história da missão de Deus, o negócio de Deus é transformar o mundo para fazê-lo se encaixar nesse molde do Evangelho. E Ele vai fazer isso quando a consumação, quando a esperança futura acontecer. Nós falamos sobre o que pode ser legitimamente incluído na missão de Deus para que a igreja possa cumpri-la. Na verdade, nós deveríamos perguntar: qual é o tipo de igreja que Deus quer para poder viver e executar a sua missão? É o contrário, entende? Deixa eu te dar uma última pergunta. Eu posso perguntar assim: que tipo de missão Deus tem para mim? De novo, está errado. Nós deveríamos perguntar: o que Deus quer de mim para a sua missão? A minha vida está no meio da missão. Qual é a missão? O Cristo bendito, que veio, morreu e ressuscitou, reconciliou pecadores, pagando o preço do pecado deles com o Pai eterno, e a sua obra repercute para que no final toda a criação seja reconciliada. Entenda que isso é o objetivo e não haverá obstáculos para ser impedido o objetivo de Deus. A questão é que isso não apenas te dá esperança futura, entende? Por exemplo, eu sei que Jesus vai trazer a eternidade, vai ser bênção, não é? E aí eu pego essa informação segura, maravilhosa, e guardo na minha roupagem espiritual e vou tocando a vida aí como dá, a trancos e barrancos. Não! Essa realidade da consumação da missão do Senhor é exatamente o alvo. Você não tem que viver para você, você tem que viver em prol da missão do Senhor. Foi para isso que Ele nos redimiu e nos salvou, e Ele vai reconciliar todas as coisas. Essa é a esperança real e verdadeira do cristianismo. Se não for por isso, por que cultuamos e adoramos e bendizemos ao nosso precioso e maravilhoso Deus? A missão é reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso acontecerá. Ainda eu não estou num corpo perfeito, glorificado. Não, eu ainda de vez em quando preciso pedir até mais fé. Eu preciso pedir mais quebrantamento, eu necessito de mais santidade, você também. Mas no dia da execução final da missão, aquilo que ouvimos no domingo passado, aí nós não teremos choro, nem ranger de dentes, nem pecado, nem dor. Viveremos a eternidade com o nosso Deus. E a eternidade da restauração de todas as coisas. Essa é a missão. Agora, quem é o autor dessa missão? Acompanhe comigo alguns versículos do texto que nós lemos. Quem é o autor da missão? Evidentemente que o verso 13 já está aí. O nome não aparece, mas dá para descobrir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez essa libertação? Cristo Jesus. Agora preste atenção, existe um reino apócrifo, existe um reino que está tentando subverter ou querer dominar o reino que é de Deus. É o império das trevas. Mas Cristo Jesus nos arrancou dele, nos redimiu e nos reconciliou, e Ele fará definitivamente com todas as coisas. Ele transportou tudo para o reino do Filho do seu amor. Há um reino. Peraí, mas Jesus não reina hoje? Reina, ora, Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor. Mas, ainda esse reinar no projeto de Deus não é completo. Existe um outro reino que está aí atrapalhando, prendendo as pessoas, porque elas são pecadoras, e elas precisam ser libertas, elas precisam conhecer a verdade. Elas acham que toda esta conversa religiosa, Bíblia, Jesus, salvação, céu, inferno, isso é apenas cultura religiosa, da história do ser humano. Na verdade, no frigir dos ovos, isso não significa nada.
Como é que é ainda a frase mais repetida? Isso é fake news. É uma narrativa. Para não dizer, é uma mentira. Aí é que está. É verdade. Ele está reinando. E Ele continua a transportar o nosso Senhor bendito, Senhor Jesus, pessoas do reino das trevas para o reino do seu verdadeiro amor, do tratamento. Sim, Ele vai estabelecer a plenitude do seu único reino, como Ele projetou. Agora, sabe o que é interessante? Para nós, isso ainda vai acontecer em definitivo, é futuro. Para o nosso Deus eterno, para o Cristo bendito, para o Espírito Santo, para Deus, isso já aconteceu. Você lembra de Paulo em Efésios capítulo 1, falando que nós fomos, o povo do Senhor, predestinados antes da fundação do mundo. Você pega o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, dizendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Para o nosso Deus, isso já foi executado. Sim, um único reino. Sim, aqueles que o Senhor redimiu e restaurou. Sim, essas pessoas estarão lá. Sim, todo o universo restaurado para glorificar a Deus como foi projetado. Mas não do jeito que estamos vendo. O pecado deteriorou incrivelmente, totalmente. Mas nós, presos à nossa cronologia, ainda nessa história de Deus, ainda não estamos vendo isso completo. É aquela crise do já e ainda não. Eu já sou de Cristo, eu já estou debaixo do poder do domínio de Cristo Jesus, mas ainda eu não estou pleno, perfeito, vivendo isso. Mas Ele te diz, mas vai acontecer. Eu amo, estou lembrando disso agora, por isso que eu não vou arriscar dizer exatamente o texto, mas com certeza entre Mateus 24 e 25 você vai encontrar Jesus falando, se aqueles dias não fossem abreviados, talvez até os eleitos não aguentariam. Até o controle desse tempo está na mão dele, porque de fato ele vai executar isso. Ele é o autor. Veja os versos 15 a 18. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você ouve isso sobre Jesus, não quer dizer ele foi criado primeiro. Os testemunhas de Jeová usam esse texto para dizer, Jesus não é Deus, não é o Salvador. Olha, ele foi criado, está aí. Não, é um termo grego e que os judeus também entendiam que Paulo usou. Ele é o dono de tudo, ele é o primeiro. É isso que o texto diz. E já que ele é o dono de tudo, o autor da missão, tem o poder de executar tudo o que é necessário. Olha o verso 16. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Olha o final do verso 16. Tudo foi criado por meio dele. E, espera aí. Se tudo foi criado por Ele, então o serviço não foi meia boca. Foi perfeito. Foi com propósito. E Ele vai executar o seu propósito. E não apenas foi feito por meio dEle, mas para Ele. E você acha mesmo que Ele não vai executar a consumação da sua missão? Ele vai, porque é para a glória dEle. A glória dele está sendo dada pelo seu povo já redimido no tempo chamado hoje. Mas a sua glória plena será dada por todas as pessoas que ele redimiu, num novo céus e nova terra reconciliados, porque ele, Cristo, é o autor da missão. Olha o verso 17. Apenas esse trecho. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo antes de todas as coisas, é o originador, o Logos, a palavra, o verbo. Aquele que estava lá e o Pai ordenou e foi executado por Cristo, haja luz, houve luz. Terra, céus, tudo. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Só existe a existência dessa criação, apesar do pecado,
por causa do nosso Cristo. Você tem como viver pela fé e crer na salvação, remissão de pecados, perdão, tratamento, transformação de vida, se libertar de tantas coisas terrenas, mundanas e pecaminosas, porque em Cristo tudo subsiste. A sua fé é real, porque é baseada em Cristo, não em você, não no seu poder, não na sua capacidade humana. Jogue fora. Os meus ouvidos, de vez em quando, eu tenho que controlá-los. De vez em quando alguém está ouvindo na minha casa algum desses podcasts, não é? E aí tem alguém pregando. E o meu ouvido, falou em pregação, eu não sei, ele já é grande, já percebeu? Parece que ele vira assim para ouvir. E o dito cujo daquele pregador, que se eu falar o nome vai ser muito complicado, é um pregador de outra igreja. E aí ele disse assim, olha, dizem por aí assim, olha só, dizem que você é salvo pela graça, entendeu? Aqui falando com você. Pela graça você é salvo, não é? Mas olha o que você vai ver Jesus falando no Sermão do Monte. Que olha, você deve orar pelos seus inimigos, você deve não virar a cara para ele e tal. Olha, Jesus está falando de obras, não é? Que contrassenso, hein? Pronto. Que isso? Aí eu disse para a pessoa que estava ouvindo, pelo amor de Deus, a gente tem que de novo pregar que... Não, por favor, entenda. Não é por suas obras, é porque nele tudo subsiste. O autor da missão fará a missão acontecer. Então você deve e pode estar no meio dessa missão, recalibrar, repito, toda a sua vida para, de fato, ser moldado pela vontade de Deus, sua palavra, e estar vivendo essa missão. Você precisa compreender isso. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hoje, quem dá o primeiro lugar para Jesus? O seu povo já redimido, a sua igreja, a visível e a igreja invisível. Mas ele é a primazia sobre todos do atual planeta? Você sabe que não. Ainda estão presos, mortos nos seus delitos e pecados, mas veja, o final do verso 18 diz, para em todas as coisas ele ter a primazia. Quando que ele vai ter a primazia? Quando ele executar completamente a sua missão, quando a eternidade vier, quando novos céus e nova terra serem, então, a resposta da reconciliação e remissão de tudo, obra essa que Cristo já fez, está acontecendo, está em vigor e será cumprida. Ele vai ser aquele que ocupará em todas as coisas a primazia. Ele é o autor da missão. E você precisa basear a sua vida, meu irmão missional, em cima do autor da missão. Você já viu qual é a missão? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 20. Você já sabe quem é o autor da missão? O verso 13, o 15 a 18, falaram isso para nós. Cristo. Vamos para a última parte. Como será executada a missão? Bom, eu coloquei a pergunta num futuro. Como ela vai ser executada? Será futuro. Mas a verdade bíblica é que ela já está em execução antes da fundação do mundo, continua a ser executada dentro da nossa cronologia ou a história de Deus, e ela chegará no seu término, que não será término, mas vai repercutir por toda a eternidade. Então, na verdade, é para você compreender. A execução da missão é relatada no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Cristo Jesus já executou a missão. Você pode crer em Cristo. As almas não estão mais presas a Satanás e aos seus pecados. O Evangelho é pregado. E o Evangelho deve ser pregado e deve ser acompanhado. Então, discipulados devem ser feitos.
Eu já usei essa frase muitas vezes, os irmãos, membros da nossa igreja, vão lembrar. Isso tem a ver com uma igreja missional. Não é à toa a profissão que você tem, o local que você trabalha, aonde você mora, o que você faz, os seus amigos fora do círculo de amizade cristão, os seus conhecidos, o lugar que você transita, isso tudo faz parte da missão. Deus te colocou lá para você viver a missão. Isso não é sua vida particular. Deixa eu te contar uma história. Não existe para o crente vida particular. É vida na missão de Deus. Ah, mas Deus não vai satisfazer os meus sonhos e desejos? Vai, se fizer parte da missão dele. Se não fizer parte, você já sabe, o que ele vai fazer é melhor. Porque ele usa de você. Olha que bênção. Olha que preciosidade, não somos nada, não merecemos nada, e a graça soberana desse Deus nos salva, nos redime, nos perdoa, nos restaura e utiliza de mim e de vocês, exatamente para executar a missão. Por quê? Porque Ele nos redimiu, pagou o preço dos nossos pecados. É assim que a missão foi executada e vai repercutir totalmente, plenamente, até o fim. Até lá, a missão está redimindo mais pessoas. E Deus está esperando o momento certo para que todas as coisas sejam reconciliadas. Olha o final do verso 16. O finalzinho, última frase. Tudo foi criado por meio dele e para... Sabe por que a missão está sendo executada? Exatamente por conta disso. Por meio dele. É para ele. Não para outra pessoa. Não para outra situação. Você acha mesmo que ele vai simplesmente dizer, fracassei? Essa palavra é sua, é minha. Nós somos os limitados mortais que carecemos da graça. Ele não tem fraquezas nem limitações, fracassos não fazem parte nem do vocabulário, nem da existência do eterno Redentor. É por isso que a parte inicial do verso 20 é maravilhosa. Como a missão é executada, parte inicial do verso 20... havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. É assim. Não era só para salvar pecadores? Também, mas ele criou um universo, céus e terra. Então a gente vai habitar aqui? Querido, novos céus. Como é que será tudo restaurado sem pecado? Não sei. Eu sei que não será assim. Imagine que coisa preciosa. Pessoas de toda a tribo, língua e nação louvando e adorando ao Senhor. Não havendo mais pecadores, desobedientes, crises, dificuldades governamentais, perseguições religiosas, não mais. A missão é essa e vai acontecer. Você foi salvo e convocado e chamado para uma batalha onde já sabemos a história. Um dos filmes famosos de Tom Cruise, que eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que você assistiu, é que ele é do exército numa época futura e há uma invasão alienígena na Terra, para variar, sempre tem umas loucuras assim, aqueles filmes que fazem mais sucesso, quanto mais louco, melhor, né? E aí ele entra e sempre o tempo volta. E aí, agora eu já sei o que vai acontecer, e ele tenta mudar e não consegue. No final parece que consegue, para eu não dar um spoiler completo do filme. Existe uma necessidade no ser humano de conhecer o futuro. Aliás, eu podia ir para aquela trilogia antiga, famosa, não é? De Volta para o Futuro, mas aí é um povo só da minha idade que vai lembrar, né? Talvez alguns jovens não. Se você riu, você tem a minha idade, então já descobriram. Eu quero que você pense numa coisa, é verdade,
Nós queremos ver o futuro, saber do que vai acontecer. Ei, somos uma nação religiosa para isso, a gente gosta, e agora eu estou falando como cultura brasileira, de ir na cartomante, de jogar os búzios, de falar para alguma entidade acima de nós, nos conte o que vai acontecer. Você gosta disso. Tem gente que ouve, agora não abre mais jornal, porque ninguém mais lê jornal físico, muitas poucas pessoas, mas apareceu lá no seu celular ou na internet, horóscopo, o seu signo é esse, aí, eu sou crente, deixa eu só dar uma lida. Deixa eu ver o que... Ei, amado, ei, amada, presta atenção. Todos do povo do Senhor são os únicos que já sabem o seu futuro. O seu futuro é redentor, é glorioso, é maravilhosamente sem luta, sem dor, sem dificuldade, sem pecado. Por quê? Porque quem executou a missão continua a fazê-la, redimindo, porque tudo foi criado por meio dele e para ele, porque ele fez a paz pelo seu sangue, através da cruz. E é isso que vai acontecer na eternidade final. Vai acontecer, vai. Você quer pregar o evangelho? Vamos supor que você não gosta de pregar o evangelho, de fazer discípulos dizendo assim, você é um pecador, só Jesus pode salvar. Tudo bem. Vou te dar uma outra dica. Chega e fala assim, eu sei como vai acabar a história desse mundo, e eu quero contar para você. E aí você conta. Conta a criação. Conta sobre a queda. Conta sobre a redenção. E conta sobre a consumação. Fale a missão de Deus e deixe o Espírito Santo aplicar a verdade do Evangelho aos corações duros. Você fica aí com raiva, preocupado, chateado com ímpios pegando no seu pé? Sabe o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Além de fazer jejum e oração, porque essa casta só jejum e oração, prega o Evangelho para essa pessoa. Vai lá e fala da missão, fala, eu vivo por isso. Quem vive pela missão de Deus, definitivamente, experimenta paz no meio de guerra, experimenta alegria no meio das ansiedades, depressões e medos. Quem sabe qual é a missão de Deus, e sabe que a vida dele está nessa missão, essa pessoa vive. Eu não vou dizer vive melhor, não. Essa pessoa vive, porque a Bíblia diz que quem está em delito e pecado está morto. Você é crente, então você está vivo. Você vive. E está doido esperando a consumação dessa missão. Eu queria concluir com algumas aplicações. Toda a Bíblia, meus amados, revela a missão de Deus para colocar todas as coisas no céu e na terra em unidade sob Cristo, reconciliando todas essas coisas pelo sangue da cruz. No cumprimento da sua missão, Deus transformará a criação arruinada pelo pecado nessa nova criação, na qual não haverá mais pecado, não haverá mais maldição. Deus cumprirá a sua promessa a Abraão de abençoar todas as nações da terra pelo evangelho de Jesus, o Messias. A semente de Abraão será abençoada assim. Está convergindo para isso. Todo mundo vai crer? Não! O povo do Senhor, que Ele separou antes da fundação do mundo, se arrependerá dos seus pecados e será convertido. Aqueles presos nos seus pecados e condenados vão para a eternidade do inferno. Vai acontecer isso sim, porque Ele é glorificado assim também. Mas o seu povo vai lhe adorar. Deus transformará as nações que foram espalhadas sob o juízo de Deus na nova criação. Deus cumprirá essa sua promessa. Deus transformará as nações que foram espalhadas dessa forma por causa da remissão do sangue de Cristo. Ele vai juntar as pessoas, repito, de toda a tribo,
língua e nação serão reunidas para adorar o nosso Deus e Salvador. Deus destruirá o reino da morte, o reino do pecado, da violência, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino eterno de vida, de justiça e de paz. Então, Deus, como é que é o nome do Senhor Jesus? Emanuel, Deus conosco. Ele vai habitar conosco. O reino do mundo se tornará o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Então, uma ordem só é dada. A sua vida se submete à missão. A ordem é: proclame o Evangelho, faça discípulos, encha a igreja. Aproveite agosto, são 2 cultos. Vamos encher, vamos evangelizar, vamos discipular, lotar a igreja, para a gente chegar num ponto de falar: nós precisamos abrir mais congregações, precisamos de mais igrejas. É para isso, a missão é essa. Você é o que você é, está onde você está, para cumprir a missão de Deus. Então, como orou um irmão no primeiro culto, e ele foi muito sábio em usar aquela frase: lembra-nos que a missão é nossa, Pai, de cada um. A missão é tua e o Senhor nos chama para executá-la. É isso que o nosso Deus bendito, que o Cristo maravilhoso, que é o autor e executor dessa missão, a missão que aponta para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, que o Cristo bendito nos abençoe em vivermos assim. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para nós orarmos encerrando esse culto. Feche os seus olhos, por gentileza, nós vamos orar. Eu vou pedir que o presbítero Gregory, que está aqui à frente, faça essa oração por nós, depois receberemos a bênção e louvaremos com o hino 5. Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, iniciarmos a semana ouvindo da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra que ouvimos faça morada em nossos corações, possamos colocar em prática, ó Pai, possamos lembrar que a missão é Tua e o Senhor nos chama, possamos viver vidas santas para trazer os Teus filhos a Ti, assim. Te peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, a liderança, os pastores, o conselho, a junta e a todos os irmãos, ó Pai. Que a nossa igreja possa ser sal e luz aqui nessa cidade, que possamos espelhar a Ti aqui para aqueles que não Te conhecem, ó Pai. Tudo que eu lhe peço, lhe agradeço, no nome santo e precioso de Cristo Jesus que eu oro. Amém.